Olá, meu nome é Davi. Mais uma vez, nesta série de conversas, nesta série de prosa, vamos falar e conversar hoje sobre o primeiro versículo da Bíblia, que nos diz, aliás, que está escrito: no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Em algumas traduções vai dizer que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Há uma dúvida sempre a respeito da criação do mundo. Da onde surgiu o mundo? Da onde surgiu o universo? Quando falamos em mundo, falamos sobre o que Deus construiu e o que Deus fez nesta parte em que Ele criou os mundos em estrelas, planetas e sol e outras coisas mais. Este é o mundo de que falamos, ou que imaginamos. Não fala exatamente aqui sobre criou Deus o universo, mas Ele criou. Tudo foi criado por Deus. E Ele diz aqui que no princípio criou Deus. Esse versículo é, na realidade, o primeiro versículo, criou Deus os céus e a terra, é o título do começo da história sobre a narração do que ele há de falar a respeito da criação, desde o primeiro dia até o sexto dia, até a criação do homem. E assim continua a história da humanidade. Nestes 6 dias que foi feito a terra, o mundo, nós não sabemos quantos anos são, porque quando Deus começou a criar os céus e a terra, não havia ali o sol e a lua para designar os dias e as noites. Então começa o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, até o sexto. Criou Deus. Significa que houve uma ação no princípio. A ação de Deus de criar, de fazer, de realizar, de operar, de transformar, enfim, de tirar do nada tudo o que vemos hoje. Criou Deus os céus e a terra. É um verbo que exprime ação. Criou. E a terra era sem forma e vazia. Quando se fala em sem forma e vazia, quer dizer que ela não existia. Não havia nada que podia dizer que a forma é essa. Também não dá para dizer que existia porque ela não era formada fisicamente de nada. No primeiro dia o Senhor fez os céus e a terra, Ele pronunciou uma palavra, um verbo de ação. Mas o princípio criou Deus os céus e a terra. Ele nos informa que foi Ele quem criou. E que a terra não surgiu do nada e do acaso, como alguns dizem, de uma explosão que aconteceu no universo. Que o universo ainda nem estava criado ainda, né? Então surge aquela confusão mental na vida das pessoas de que não foi Deus que criou o mundo. Está escrito nas Sagradas Escrituras. Esta história que nunca conseguiram destruir. Durante o tempo e a vida toda não conseguiram destruir esta história. Que Deus criou os céus e a terra. E criou o homem, a humanidade, e tudo o que nela há. E que não há nada no mundo que não tenha sido criado por Deus.
A própria natureza testifica da obra da criação de Deus. Em todas as obras da natureza, em todas as obras criadas, sejam animadas ou inanimadas, elas testemunham da obra de Deus e da grandeza de Deus e do conhecimento de Deus. Porque se formos examinar cada situação de cada pássaro, de cada ave, de cada movimento da praia, do mar, da areia, da pedra, da rocha, né, nós vamos encontrar ali um ensinamento de Deus para a nossa vida. E como vivemos neste mundo, nesta terra, todas as coisas escritas na palavra de Deus estão escritas para que nós entendamos ela como humanos, humanamente, transmitindo para nós o conhecimento segundo a forma onde nós vivemos. Porque não tinha outra maneira de Deus explicar como foi feito, senão segundo o entendimento humano, para que nós compreendêssemos que Ele é Deus e que Ele pode todas as coisas. E assim como Ele fez, Ele pode terminar. Criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma. Ela não tinha ainda uma forma. Ela não tinha uma imagem. Ela não tinha um jeito, ela não tinha nada. Então, do nada, Deus criou a terra. E ela era vazia. Não existia nada nela. Não existia a forma, nem redonda, nem quadrada, nem circular, nem triangular, nem nada. Não tinha forma de hecatombe, não tinha forma nenhuma. Era um caos, podemos dizer assim, né? E diz ali que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ou se movia por sobre as águas. E havia trevas na face do abismo. Essa face do abismo que havia trevas, podemos considerar que poderia ser no meio das águas. Porque o Senhor não estava no meio das águas, o Senhor estava sobre as águas. E havia trevas sobre a face do abismo. E no meio do abismo, que foi no meio das trevas e das águas, que o Senhor disse: haja luz. E quando Deus disse haja luz, nós podemos entender de diversas maneiras sobre o que é haver luz, porque pensamos como homens, pensamos como humanos, e vemos que Deus criou algo antes da luz solar e antes de qualquer tipo de luz brilhar no mundo em que Ele criava. Na terra em que Ele criava também. Foi, parece que no quarto dia, ou no quinto dia, que Deus criou o sol, as estrelas, o luminar maior e o luminar menor. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, na terra, onde nós habitamos. Onde Deus escolheu para fazer este jardim e criar os seus filhos, que somos nós, descendentes de Adão e Eva. O descendente daquele homem e daquela mulher que ele foi criado no princípio e que eram para ser perfeitos, mas pela imperfeição deles viemos a existir no pecado e no afastamento de Deus. No primeiro dia, Deus criou a luz no meio das águas. E se havia trevas na face do abismo, logo esta luz foi criada no meio das trevas. Porque no meio das trevas não se podia contemplar a beleza da forma de Deus. Deus criou uma forma, uma parte dele, dizendo: haja uma luz. Haja luz. E houve luz, diz ali. Está escrito. E viu Deus que esta luz era boa. Em nenhuma parte diz ali que Deus disse que tinha criado luz outrora e que esta luz era novamente boa. Não, ele disse, e a luz que ele criou, viu ele que era muito boa. E, depois disso,
no meio das águas, ele disse assim: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Mas este é o segundo dia. É a segunda parte da mensagem e da prosa que nós temos hoje, para a tua vida. Deus criou os céus e a terra, Deus criou todas as coisas. Este é o importante para nós. E a primeira coisa que saiu da criação de Deus, que saiu de dentro de Deus, foi o verbo haja. Foi o verbo haver. Foi o verbo, foi a palavra em si. Saltamos para o livro de João, nos primeiros versículos, nós vimos ali explicando que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e assim segue. Você que tem a Bíblia, pode pesquisar lá. Então nós vemos que a primeira coisa que Deus criou foi a palavra. E é a palavra que nos faz nos converter a Deus. É pela palavra que nos faz entender a Deus. É pela palavra que nós conseguimos conversarmos com o Deus Supremo. Não é por imagem, não é por nada mais além da palavra. Inclusive diz na palavra do Senhor que toda palavra, toda a escritura inspirada por Deus é de Deus. Ela vem fazendo um efeito. A palavra é a única coisa que vem fazendo ação no meio do homem. E como Deus tirou do meio das águas toda a matéria para construir o mundo em que nós vivemos, não o universo, ou seja, nós detemos apenas na criação da terra, porque as outras, depois o Senhor um dia nos mostrará por que foi criado todas as coisas e como elas subsistem até hoje nos mesmos lugares, nos mesmos espaços, nos mesmos círculos, percorrendo os mesmos caminhos, obedecendo às regras de Deus desde a eternidade até os dias de hoje, e nunca saíram dos seus habitats, ou seja, do local onde o Senhor colocou, assim como o sol para brilhar, as estrelas para refletir a luz do sol, e a lua para governar a noite, e o sol para governar o dia, ou seja, para que nós possamos contar já os dias de nossas vidas, nós detenhamos em saber que luz é esta que o Senhor criou, que não é a luz do sol e que não é outro tipo de luz que nós conhecemos. Durante muitos anos depois, no Novo Testamento, vem Jesus e diz assim, no mesmo capítulo de João, capítulo 1 de João, nós estamos lendo o capítulo 1 de Gênesis, então, e também o livro 1 do Evangelho de João, que diz que ele era o verbo no princípio, que todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E quando o Senhor fazia, ele dizia, haja, apareça. E isto era bom. E o Senhor disse assim, este verbo se fez carne e habitou, o João contando na história, inspirada por Deus, que ele diz assim, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, Jesus se fez carne e habitou entre nós. Ele era filho de Deus, filho do homem. Filho de Deus pela criação verbal da palavra, ele era a palavra, agora a palavra viva, encarnada na forma humana, para que nós pudéssemos ter um conhecimento de Deus mais próximos de tudo. Ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça
Então, a luz que Deus criou, depois que que pronunciou a palavra, o verbo de ação, que estava em Deus, e que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Ele diz assim, continuando ali a narrativa de João, ele diz assim, que Jesus diz que ele era a luz do mundo. Que o João diz que Jesus era a luz do mundo. E que esta luz veio ao mundo. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. De uma glória. Mas o mundo amou mais as trevas do que a luz. Então, nos detemos nesse assunto, que é luz. É essa que Deus criou. Que agora Jesus vem nos apresentando, dizendo, eu sou a luz do mundo. Depois de ensinar todas as coisas para a humanidade, continua ele dizendo que agora vós sois luz. Vós sois a luz do mundo, porque refletem a glória do Pai, a glória do Filho, a palavra. E esta palavra que produz esta luz, ilumina uma luz diferente, que não se percebe, não é a luz do sol, não é a luz da lâmpada, da vela, nem de outro tipo de luz, mas a luz que Deus criou no princípio, dizendo, haja luz. Porque quando Jesus veio à Terra, o mundo jazia em trevas, como no princípio havia. E havia um caos, uma confusão. O homem não sabia mais se era homem, a mulher não sabia mais se era mulher. Os sacerdotes não adoravam somente a Deus, mas confundiam Deus com seus ídolos, com as suas bruxarias, com as suas feitiçarias, com as suas crenças, com as suas adivinhações, com seu hipnotismo, com seus enganos, com suas traições, com as suas desobediência, com a sua ira e discórdia. Amavam mais a riqueza, amavam mais as coisas do mundo. Então o mundo estava um caos. Estava sem forma. Perderam a imagem de Deus e a glória de Deus e a forma de Deus que Deus lhes deu, para se tornarem quase como animais. Criaturas se tornaram criaturas de Deus, não eram mais, traziam mais aquela glória que o Senhor se alegrava em ter. Que o Senhor havia separado um povo para mostrar ao mundo que era ser um povo de Deus. E eles também se perderam nesta, e estavam fluindo para o abismo de trevas. Sem Deus, pela condenação de Deus, seriam destruídos. O Senhor enviou então o seu Filho em forma humana. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. A luz veio ao mundo e habitou entre nós. E então aquele caos começou a ser visto pela luz divina de Jesus, que o Senhor começou a mostrar para eles, vocês têm que se arrepender. O pecado tomou conta de tudo, havia trevas. Vocês estavam destinados ao abismo, estavam nas trevas, na escuridão da luz. Jesus veio como luz ao mundo. Ele próprio veio. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava com o Pai desde o princípio. Antes que os mundos existissem, antes que tudo fosse feito, ele era. Ele é o primogênito do Pai. Foi criado aqui, para nós. Deus deu ele para nós como luz, para que nós nos transformássemos em luz. Esta luz não vem de dentro de nós, criado por nós. Não é uma luz interior nossa, mas uma luz exterior que vem de Deus para dentro de nós. Ela vem de fora para dentro. E depois ela é transmitida, ela é refletida por nós. E o Senhor diz, vós sois luz agora, e sal da terra. Vocês são os que iluminam a terra, que está em meio às trevas,
que está no meio do caos, para serem o sal da terra, para que conservem a terra. Enquanto vós existirem, existirá a terra, mas quando esta luz, que é refletida por vós como glória do Pai, em Cristo Jesus o Senhor, e este sal da terra que conserva a terra for tirada da terra, a terra será insípida e sem sabor, e mergulhará no caos. Então virá a grande tribulação, a destruição de tudo, conforme lá foi feito, a degradação e a desintegração de todas as coisas, e o castigo pelo qual nós fomos libertos por Jesus para não recebermos. Mas os que ficarem sem luz e sem ser o sal da terra, receberão este castigo de destruição, porque não aceitaram a verdadeira luz que veio ao mundo para iluminar seus caminhos, e para os tirar das trevas, da escuridão, para a luz divina de Deus. Que Jesus vinha anunciando que ele tinha vindo trazer o reino dos céus até ele. Bem, é chegado até vós o reino dos céus. Mas quando ele diz que vós sois luz, ele fala àqueles que realmente aceitaram a luz e tornaram-se filhos da luz, filhos de Deus. E há uma outra passagem que as pessoas confundem muito também, que ele diz assim: vede, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas, porque se forem trevas, quão grandes trevas serão. Porque nas trevas não se enxerga nada, irmão. Nas trevas não se percebe nada, não se vê nada, não sabe o que está acontecendo, não se vê o perigo. Se ruma para o abismo, se ruma para o perigo, se ruma para a morte. Mas na luz, você tem a escolha de querer permanecer na luz, enxergando o perigo e desviando-se dele, enxergando o mal e desviando-se dele, e seguindo uma trilha perfeita porque você vê, ou andarás cegas nas trevas da escuridão. Esta luz que o Senhor criou no princípio da terra, antes de criar o mundo, que criou no meio das trevas, do abismo, foi para a salvação nossa hoje. Por isso está registrado a criação do mundo no princípio. E todos os dias da criação se resumem em uma criação dentro daquele que é convertido ao Senhor. Uma mudança de nossa vida. No meio das águas, no meio da escuridão, brilhou uma luz. E esta luz, do primeiro dia do Senhor, a primeira coisa que o Senhor criou, o verbo de ação, dizendo, haja luz. O verbo se tornou ação. Haja luz. O verbo haver operou a luz que brilha no meio das trevas. Aquele que serve a Jesus deve ser uma luz para o mundo. E esta luz não deve ser colocada embaixo de velador nem escondida, mas ela deve brilhar para que todos vejam o seu brilho e sejam atraídos por ela. Como está a nossa vida hoje? A tua vida, a minha vida? Minha vida, só eu sei e Deus. E o galardão que dará é Deus, não é o homem, não é a humanidade, não é o pastor, não é o presbítero, não é a igreja, não é o templo onde se reúne a igreja. Mas existe uma regra para que esta luz brilhe em nós. E este é só o princípio. Quando a luz brilhar em nós, quando nós vermos um raio de luz, prossigamos e corramos ao entendimento que Deus nos dá. Porque é como um relâmpago que surge em minutos e some. Mas nós sabemos que houve, que nós vimos e que ele foi produzido por alguém ou por algo. Quando nós estávamos no pecado, ou se estamos no pecado, estamos em trevas. Nosso corpo é feito de terra e água, como o universo no princípio, mas o Senhor separou e disse: haja separação entre a porção seca e as águas, e apareça a porção seca. Mas todos eles continuaram vivendo no mesmo lugar, no mundo,
em que vivemos, na terra e no mar. Esta é só uma prosa para nós conversarmos. Logo estaremos falando sobre o segundo dia e ministrando a palavra para que você possa entender humanamente a origem do dia, do mundo e a origem de um novo mundo com Deus. Porque se foi pela luz de Deus, foi porque Deus criou algo novo em nossa vida. Porque Deus nos concedeu uma novidade de vida. Porque rumávamos ao caos e estávamos no meio da escuridão, nas trevas, rumo ao abismo. Então Deus nos deu esta chance de escolhermos entre viver nas trevas, rumando para o abismo, para o pecado e para a morte, ou escolhermos a luz para viver para a vida eterna, com Cristo Jesus. Escolhemos, pois, sermos criados por Deus, como no princípio foi criado o mundo. Este mundo, criado agora pela luz divina de Cristo Jesus, está dentro de cada um de nós. Cada um de nós tem a obrigação de deixarmos nos moldar por Cristo Jesus, para que, como a terra foi moldada no princípio, também haja uma mudança na nossa vida. Como havia o pecado no jardim, quando Deus colocou o homem, também há o pecado dentro de nossas vidas, mas a escolha em realizar o pecado ou viver em trevas, viver em trevas no pecado, ou vivermos na luz e na paz com Deus, está em nós. Agora, cada um de nós vai decidirmos se fizemos o bem ou se fizemos o mal. Aquele que faz o bem está na luz, porque enxerga o resultado da bondade dele. O que está na maldade não enxerga nada, porque ele só enxerga trevas. Ele não sabe e não imagina o castigo que vem pela frente. Ele sabe que tem um castigo, mas ele não vê, ele não percebe, ele não consegue discernir isto. Mas nós conseguimos, os que estão na luz. Por isso te convido, venha para a luz. Aceite a Jesus, a luz que veio ao mundo, e seja um mundo teu transformado num novo mundo. Em Cristo Jesus, o Senhor, por Deus. E por isso demos glória a Deus, ao Pai, Criador dos céus, da terra, de tudo que nela há, porque não há nada que não tenha sido criado por Deus, e tudo que usamos é de Deus. E nós mesmos não somos de nós mesmos, mas somos daquele que nos criou, e Ele nos destinará para o lugar que Ele quiser, porque nós escolhemos o destino. Ele nos deu uma escolha, nós é que escolhemos. O caminho da bênção ou o caminho da maldição? Escolha, pois, a bênção e viva a vida eterna com Deus. Que Deus abençoe vocês. Meditem nesta palavra. Foi apenas uma prosa. Quem sabe ficou muitas dúvidas. Mas essas dúvidas são interessantes porque aí nós vamos recorrer ao estudo da Bíblia. Vamos lá ver se realmente o que esse homem falou é verdade. Se esse homem falou a verdade, logo nós temos uma luz brilhando em nós e o nosso caminho está mudando, o arrependimento está chegando em nossa vida e nossa vida está se transformando de uma coisa para outra. As nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos atos, a nossa maneira de agir e de falar está sendo corrigido por isto. Não porque eu falei, mas porque Deus entrou na tua vida e te remeteu ao conhecimento bíblico. Conheça o Pai. Se você conhecer a Deus, você conhecerá o Filho. Se você conhecer o Filho, você conhecerá mais ainda a Deus, o Pai. E assim verá que tu pode transformar-se num filho de Deus e ser a luz do mundo. Não uma luz escura, que não tem brilho, mas uma luz que brilha eternamente. Porque a luz que Deus criou no princípio, disse, haja luz, e viu que a luz era boa, foi antes dele criar o sol e o fogo e qualquer outra coisa na terra. Porque depois ele criou o sol, depois ele criou as estrelas, depois ele fez o fulgor do sol, o fulgor das estrelas, e o brilho da lua, e o comando de todos eles, e a governança dos dias, dos meses, dos anos e das estações. Assim ele faz na nossa vida. Começa lá estudando o livro de Gênesis e veja o que ele pode fazer na nossa vida. E vejamos que essa terra sem forma e vazia era nós. E que ele está operando em nossa vida agora, até
sermos perfeitos, o homem criado por Deus, como Deus quer. Como ele disse para Jesus, perdão, como ele deu o testemunho de Jesus quando ele foi batizado nas águas e ele viu o que ia batizar ele, João Batista, viu que uma pomba desceu sobre ele, né? Uma pomba, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. Ele viu, eu acho que outros não viram, mas eles ouviram uma voz que dizia assim: este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. O filho amado de Deus é aquele que busca a perfeição, obedece às coisas de Deus, obedece a Deus e vive uma vida para Deus, conforme Deus quer e Deus gosta. Não é fácil, mas o esforço repetitivo e construtivo sempre nos levará a uma perfeição cada vez maior, e isto agrada a Deus. Amém? Deus te abençoe e ilumine a tua vida, o teu coração e o teu caminho, porque a palavra criada, o verbo que exprime ação, o salmista fala assim: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas ele tinha a luz do sol, tinha todas as luzes, mas não a luz de Deus, que Deus ordenou que existisse aqui. Porque se nós vemos a luz de Deus mesmo, o brilho de Deus, nós desfalecemos, nós morremos, nós deixamos de existir, nós nos desintegramos. Mas Deus criou uma luz que nós possamos estar diante da luz de Deus. Seja bem-vindo ao povo de Deus. Que isto seja você uma pessoa que não é crente, ou seja você um estudioso da palavra de Deus, ou um conhecedor, doutor da lei, mas saiba de uma coisa: algo Deus te iluminou nesta hora. Amém. Meu nome é Davi. Siga as minhas orientações, ou apenas a divulgue para conhecimento, mas fique sempre com a palavra de Deus escrita na Bíblia Sagrada, a orientação divina e a direção do Espírito Santo de Deus. Porque somos humanos e transmitimos as coisas humanas, mas as coisas de Deus, elas são eternas, elas permanecem, elas ficam, e elas levam à eternidade com Deus. Mas as coisas humanas e as palavras humanas não, mas a de Deus sim. Aleluia. A paz de Jesus.